Boa noite. Ante o atual contexto, a nossa palestra de hoje, aqui no Centro Espírita Cruz da Redenção, em Piripiri, será feita de forma online. E nós hoje vamos abordar a questão do mundo espiritual, baseado no texto de Manuel Filomena de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, no livro Reencontro com a Vida. Bem, há muito tempo, antes mesmo do advento do Cristo, as pessoas já intuíam a existência de algo além da vida material. Não sabiam como. E elas tinham uma espécie de esperança de que alguma coisa viria a melhorar o seu estado de vida em que levavam. Mas elas não tinham um direcionamento e muito menos não tinha como definir que sensação era essa que fazia com que elas almejassem alguma coisa mais do que a materialidade do corpo, do contexto da sociedade em que viviam. E aí veio Jesus. Jesus trouxe a esperança, mas ele trouxe a esperança não apenas do ponto de vista terreno, do ponto de vista imediatista, do ponto de vista contextual. Jesus trouxe a esperança revelando que havia algo além do mundo da matéria. E ele fazia questão de dizer que ele, mesmo sendo, e como as pessoas o definiam, o rei de todos ali, ele dizia que o reino dele não era deste mundo. Mas o que seria fora deste mundo? Jesus disse em duas coisas. Primeiro, que o reino não era deste mundo, que era preciso que as pessoas criassem condições para alcançá-lo. No outro aspecto, ele diz que havia muitas e há muitas moradas na casa do Pai. O que seriam essas moradas? Seria o universo em si, os planetas, os astros que a gente vê, costuma olhar e ver pontilhando o céu, de todos os espaços, de todos os quadrantes que a gente olha na Terra? Seria este outro mundo? Seriam essas inúmeras moradas do Pai? Bem, com o decorrer dos anos, a ciência, a astrofísica, ela definiu que existem milhões de estrelas que, por sua vez, possuem milhões de planetas, dos quais outros milhões têm condições de serem habitados. Mas como é que seriam esses seres que habitariam esses outros planetas? Bem, voltando ao que Jesus disse, ele disse que ele estando ali, mas o reino dele não era aquele a que as pessoas estavam acostumadas, porque não era deste mundo, mas que, por sua vez, em paralelo, que nós, espíritos aqui encarnados, poderíamos alcançá-lo. E aí ele entra justamente no aspecto psicológico ou espiritual de cada ser, quando ele diz que para alcançar este outro mundo, o reino dos céus, era preciso, porque haviam prerrogativas para que você alcançasse o reino dos céus, era preciso que adequássemos o nosso estado de espírito para que obtivéssemos as condições necessárias para adentrar no reino dos céus. E ele disse que a condição básica para isso era o amor. Então seria preciso que nós pudéssemos ir aprendendo a amar, para que pudéssemos ir criando as condições necessárias para que um dia pudéssemos adentrar nesse reino dos céus. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, esse passaporte, essa entrada para o reino dos céus, até porque esse reino dos céus não seria algo distante, algo circunscrito num determinado local do espaço, estaria, antes de mais nada, no nosso íntimo. Por isso é que era possível ser alcançado por todos. Logo, se pressupõe que então teríamos e teremos que adequar os nossos íntimos para que tivéssemos, para que criássemos e que criemos as condições necessárias para adentrar esse reino dos céus. Mas como o processo
de adequação do nosso íntimo. É um processo que exige trabalho, exige renúncia, exige esforço continuado. Esse reino dos céus vai sendo alcançado à medida em que vamos melhorando o nosso estado de espírito. Então, por sua vez, se esse reino dos céus, esse outro reino que ele diz que não é deste mundo, é uma questão de estado íntimo de cada um, então significa que a essência desse reino dos céus não é material, é espiritual. De onde está a origem de todo o processo de evolução dos espíritos. E aí a gente percebe que, se sendo a matriz da vida de natureza espiritual, então a vida material é um processo transitório, porque seria uma reprodução do que seria a essência da vida, que seria espiritual. Logo, a nossa matriz é espiritual, por isso que se diz, e é fato, de que nós somos em essência espíritos, e a matéria, o nosso corpo, é algo que é algo temporário, é transitório. Tanto é que biologicamente a gente nasce, cresce, se desenvolve e depois termina a etapa biológica, mas a essência da vida ela continua. E aí Jesus começou a explicar que a vida principal é a espiritual, que a vida material é uma reprodução pálida do que é a essência do espírito. E aí ele começou a nos dar pistas de como deveríamos ir conseguindo adentrar nesse mundo dos espíritos, que por sua vez nos possibilitaria alcançar esse reino dos céus. E ele começou a nos ensinar a forma de nos adequarmos o nosso interior, para que tivéssemos as condições necessárias para alcançarmos esse objetivo que é inato de todo ser. Mas havia uma certa dificuldade, porque nós estávamos tão acostumados com as coisas materiais, com o imediatismo, que ficava difícil até mesmo aceitar, a não ser com muito esforço, com muita compreensão, esse outro mundo, esse mundo espiritual que seria a essência do nosso mundo material. E aí foram precisos, e obviamente, como se trata de um processo de compreensão paulatina, de aprendizado, vem sendo preciso, ou melhor, foram precisos vários anos, várias etapas de compreensão para que começássemos a entender que havia algo além da materialidade em que estamos inseridos. E aí, para isso, concorreram não só o aspecto do ponto de vista religioso, filosófico, mas também a própria ciência. Se a gente observar dos primórdios da descoberta dos astros no universo, a gente vai se reportar a Galileu Galilei, que ele mostrou, do ponto de vista nada religioso, mas do ponto de vista unicamente científico, de que havia outros mundos além do nosso. Aquilo que Jesus já tinha dito lá atrás, que havia muitas moradas na casa do Pai, e a casa do Pai é o universo como tudo. Então havia várias moradas. Se há moradas, significa que essas moradas têm quem as habite. E do ponto de vista científico, Galileu Galilei mostrou que havia outros astros no universo além do nosso pequenino planeta. E que da mesma forma que haviam outros planetas, obviamente haveriam, consequentemente, outras estrelas. E aí também causou um certo rebuliço, porque era difícil para aquelas pessoas ainda aferradas à materialidade e ao egocentrismo do universo, de achar que nós éramos o centro de toda a vida no universo, tudo giraria em torno da Terra.
foi difícil para aquelas pessoas compreenderem essa revolução do pensamento trazida por Galileu. E tanto é que ele acabou sendo preso, ele teve que abjurar daquilo que ele professava, e ele não o fez, mas ele acabou passando o resto de sua vida de encarnado em prisão domiciliar. E por muito tempo, mesmo comprovadamente falando, comprovadamente mostrando o que ele falava, com outros cientistas, outros astrônomos e posteriormente físicos ao longo dos séculos, somente em 1996 que a teoria de Galileu Galilei foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica, que à época em que ele estava encarnado era quem ditava as regras do pensamento no mundo. E aí Galileu descortinou um outro processo, mostrando-nos, do ponto de vista da astrofísica, da astronomia, de que haviam várias moradas no universo, aquelas moradas que Jesus se referia. Galileu mostrou do ponto de vista da astronomia que havia sim, realmente, vários planetas, várias estrelas, vários astros no universo, e que esse universo, até onde a vista alcançava com o auxílio de equipamentos, telescópios, ele continuava a se expandir. E aí, obviamente, vieram várias outras teorias e continuam a existir novas teorias que mostram a expansão do universo e que desculpa, e que esse universo é um contínuo processo de expansão. O interessante é que Jesus lá atrás ele já falava desse processo de expansão quando ele se referiu ao Pai. Ele disse que o Pai, naquela época, até hoje, continuava trabalhando. E é uma assertiva que a gente pode aplicar ao presente. Mas voltando do ponto de vista do interior de cada pessoa, esse outro mundo, o que seria? Se em 1856, e aí veio uma outra revolução do pensamento, Allan Kardec descortinou aquilo que nós já intuíamos lá atrás, que era a pré-existência da vida material e a pós-existência da vida material. Tanto é que os egípcios eles costumavam embalsamar aqueles líderes religiosos, os faraós e seus seguidores mais imediatos. Eles costumavam embalsamá-los porque eles acreditavam que eles retornariam à vida. E aí eles faziam todo aquele ritual, preparavam aquele corpo, perfumavam, colocavam adereços de joias, tudo, para que quando aquele corpo, aquele espírito que habitava aquele corpo, retornasse à vida e encontrasse um ambiente propício. Os indígenas primitivos americanos e os ameríndios da Oceania, eles costumavam dizer que os guerreiros que eram mortos em combate, eles retornariam para ajudar aqueles que ficaram. E várias religiões, crenças, pensamentos do Oriente também criam na existência do pós-vida material. E aí havia essa intuição, havia esse pensamento, mas ainda meio que como que descoordenado, porque não havia uma sistematização de como poderia haver e como ser comprovado a existência do pós-vida, e se havia aí havendo pós-vida, consequentemente da pré-existência da vida material. E aí em 1856, depois de vários anos de pesquisa sistematizada, Allan Kardec publica no Livro dos Espíritos e depois em toda a sua sequência de obras espíritas, que se constitui a base da doutrina espírita, ele publica estudos sistematizados em que mostra não só a pré-existência da vida material, essa vida que nós levamos, mas a pós-existência. Havendo a pré-existência, a existência e a pós-existência, significa que a vida é um processo contínuo. Se é um processo contínuo, o nosso estágio aqui é temporário. Porque antes de chegar a esse estágio, a materialidade do corpo, espíritos, nós que somos encarnados, houve uma pré-existência. Mas essa pré-existência, então, se não era esse corpo agora, ela pressupõe uma pré-existência
imaterial. Então, a preexistência dos espíritos ou da alma, ou da essência, venhamos a dar o nome que quiser. Mas não seria algo material, porque o material seria o presente. E se havia pós-existência, até porque desde a antiguidade já se esperava o retorno daquele que estava na existência material, então se havia a pós-existência também não poderia ser material, porque não poderia ser esse corpo. Então seria imaterial, espiritual ou essência da alma. Bem, havendo a pré-existência com a existência atual, material, e com a pós-existência, a vida é um processo único com diferentes etapas. E a etapa presente, que é essa que vivemos, a materialidade palpável, concreta, ela é temporária. Ela tem um limite de vida útil, que normalmente vai do ano 0 ao ano 100, 110, no máximo. Na atualidade se chega, com raríssimas exceções, a 101, 102, 103 anos. É muito difícil. Mas mesmo até ela chegar a esse período de 100 anos, digamos assim, ela vai sofrendo um processo de desgaste pelo próprio processo biológico. Então, a matéria, como ela é transitória e é a matéria orgânica, ela vai se desgastando até chegar a um ponto de parada. E nesse ponto de parada, que é quando nós desencarnamos, aquela matéria se torna inerte e ela vai, pelo próprio processo da natureza biológico, ela vai se decompondo e desaparece. Mas, se há pós-existência e aquela matéria desapareceu, então a vida continua no plano espiritual. Mas eu falei da pós-existência, ou seja, o que nós chamamos de vida após a vida, ou vida após a morte. Mas eu falei antes também da pré-existência. Então, se eu falei da pré-existência, que é espiritual, da pós-existência, que é espiritual, e a existência, que é material, então a essência da vida é espiritual. Então, o nosso mundo material é uma reprodução daquilo que é o mundo espiritual. Então, nós nos projetamos a partir de um mundo, ou melhor, nós nos realizamos aqui a partir de uma projeção que temos do mundo espiritual. E aí vem aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquilo que Jesus tinha, que eu falei, que ele tinha dito lá atrás, de como é que vamos estar no mundo espiritual. Já que na nossa existência a gente almeja o que a gente chama de o reino dos céus, ou o mundo da felicidade, o mundo perfeito. Mas, como ele mesmo disse, e está comprovado que a existência material é temporária, então eu vou estar no mundo espiritual como resultante do que eu estive no mundo material. Como nós queremos estar cada vez melhor, então eu vou começar a fazer o esforço no mundo material para que no mundo espiritual, ou seja, no pós-vida, no pós-matéria, eu esteja melhor do que o que eu já estive. E aí entra aquela recomendação de Jesus, que é preciso que, para alcançarmos esse estágio melhor, é preciso que modifiquemos o nosso estado interior, o nosso estado do espírito, para que quando eu chegue na essência da vida, que é espiritual, eu esteja melhor. E aí nós vamos perceber que, antes de mais nada, que aqui no campo material, no corpo físico, é o nosso meio de trabalho, é o nosso campo de trabalho, onde podemos utilizar as ferramentas do aprendizado e a herança que tivemos da pré-existência, já que a vida é um processo contínuo. Então, mais uma vez, desculpa, é o ventilador. Então, a forma como eu estou vivendo aqui é como eu vou estar, é como eu vou chegar lá. E como eu quero chegar lá melhor, eu vou me esforçar para cada vez mais aproveitar esse campo de trabalho aqui e aproveitar as oportunidades para ir me municiando, para que quando eu for adentrar no mundo dos espíritos eu esteja melhor e já que é o processo contínuo, eu vá
me melhorando cada vez mais. E aí vem, nessa concepção de mundo espiritual, nessa concepção do mundo material, vem o que muitos ainda atribuem às teorias do céu e do inferno. Da mesma forma como Jesus disse, o reino dos céus não é um espaço circunscrito, porque ele está no íntimo de cada um, mas para alcançá-lo é preciso que adequemos o nosso íntimo para termos as condições necessárias para poder estar nele. Da mesma forma, o céu é o reino do céu, mas também o inferno não seria aquele espaço circunscrito que muita gente entendeu na inferioridade do globo terrestre. Ora, se na própria física já se mostrou que no espaço não existe a parte alta nem a parte baixa, existe apenas os astros em si num espaço infinito, e que você vai perceber o alto ou o baixo, a parte inferior ou a parte superior do planeta, de onde você estiver, do ângulo que você olhar, se for possível assim dizer, a mesma coisa a gente vai perceber do céu ou do inferno. Se para eu chegar ao reino dos céus, eu tenho que me trabalhar, porque esse reino dos céus é um estado de espírito, eu tenho que trabalhar justamente então o meu espírito, a minha essência espiritual. Eu posso também alcançar o inferno se eu não trabalhar essa essência espiritual. Então a gente vai também identificar que o inferno que a gente atribui como espaço físico passa a ser a reprodução do nosso estado de espírito. E aí eu lembro bem de as pessoas, eu lembro que na minha adolescência, na infância, as pessoas costumavam dizer, olha, se você errar muito, você não vai para o céu. E aí eu dizia assim, poxa, eu não vou para o céu. Você vai ficar esperando e pode ir para o inferno se o erro for muito grande. Ou então, no mínimo, no purgatório. E aquilo me dava um certo medo. E eu ficava intuitivamente perguntando como é que eu posso me melhorar para não ter que ir para o purgatório e ter a possibilidade de cair no inferno. E aí minha mãe costumava dizer, então, procure fazer as coisas direitinho. É o que Jesus disse, procure se trabalhar o seu íntimo, para que o seu estado de espírito, que é a sua essência, ela esteja melhor do que o que você está agora. Joana de Ângeles, ela já diz de uma outra forma, eduque seus sentimentos para que o seu comportamento, suas atitudes, sejam melhores. E aí você educando seus sentimentos, você vai melhorando o seu estado de espírito. E aí sempre aquela coisa, o medo a possibilidade de chegar ao céu, mas um medo permanente de chegar ao inferno ante as nossas atitudes. E a gente sabe que se formos a olhar por essa teoria, nós ainda estamos mais inclinados a descer para o inferno do que subir para o céu. Então a gente faz o esforço. Já que Jesus disse que o reino do céu é acessível a todos, porque está dentro do nosso íntimo, então cabe a cada um de nós fazer o esforço para mudar essa curva da inclinação, em vez de ir para o inferno, começar a incliná-la para apontar em direção ao reino dos céus. E aí aquele samurai, ele chegou para o mestre dele e disse, samurai eram aqueles guerreiros japoneses. Então ele chegou para o mestre e disse assim, mestre, eu estou numa tremenda dúvida. Como é que eu posso evitar de não ir para o inferno? E como é que eu posso chegar ao céu? E aí o mestre olhou para ele de cima a baixo, e aí disse, você é um samurai indigno. Quais as suas roupas como estão sujas? Sua espada não está afiada, não tem nem brilho. Você está mal alinhado, todo desalinhado. Você não merece nem sequer ser chamado de guerreiro samurai. E aí, à medida que o mestre ia dizendo esses qualificativos para ele, o samurai foi começando, a ira foi começando a subir-lhe, a tomar-lhe o sentimento. E aí ele ficou tão possesso de raiva que desembaiou a espada e aí ameaçou cortar a cabeça do mestre. E o mestre, passivamente, cruzando os braços cruzados sobre o peito, esperou o golpe. E aí, de repente, quando ele percebeu e ele viu a passividade do mestre, melhor, a pacificidade do mestre, pacífico, e ele viu o desatino de sua atitude,
Ele, num átimo, segurou a espada, parou e disse: Mestre, me perdoe. Eu fui tomado pela cólera. Eu preciso me controlar. Talvez o que vós tenha dito seja verdade. Eu preciso me cuidar mais para fazer jus à condição de guerreiro samurai. Aí o mestre olhou para ele com aquela serenidade e disse: naquele momento em que você se deixou tomar pela raiva e que você estava prestes a cometer um ato como consequência desse sentimento de cólera, você estava descendo para o inferno. No momento em que você reconheceu o seu equívoco e você se propôs a melhorar os seus sentimentos e, consequentemente, melhorar as suas atitudes, você está a caminho do céu. Então a gente percebe que é uma questão de trabalharmos os nossos sentimentos para adentrarmos no reino dos céus. E o mundo espiritual, que é a nossa essência de vida, ele vai refletir ou o céu ou o inferno no íntimo de cada um. Então, se nós costumamos viver em torvelinhos dominados pela cólera, pela raiva, pela inveja, pela cobiça, pelo orgulho, pela vaidade, esses sentimentos que fazem mal a nós mesmos e fazem mal a outros, nós estaremos criando no nosso mundo espiritual aquilo que nós somos no mundo material. Então nós estaremos criando o nosso inferno, ou no sentido inverso, o nosso céu. Mas estaremos sempre refletindo aquilo em que vivemos atualmente. Então nós chegaremos, e todos nós chegaremos, que vamos desencarnar, e já é ponto pacífico que a vida é uma trajetória, e que essa trajetória carnal, essa etapa carnal de encarnados é transitória. Ela tem um limite de anos, variável para cada um, mas tem um limite de anos. Biologicamente a vida termina do ponto de vista biológico, mas o processo continua. Então nós vamos chegar numa outra etapa do pós-vida com as heranças que criamos na vida atual. Não vai ser diferente. Não imagine que cada um de nós vai chegar no pós-vida no céu ou no inferno por um estalar de dedos, por um arbítrio de Deus. Deus é justiça. Então nós vamos criar o nosso céu ou inferno, a reprodução do mundo espiritual, como consequência do que vivemos materialmente. Eu lembro bem daquele filme, O Alto da Compadecida, em que mostrava em que aquelas pessoas, elas tinham a sua vida naquela cidadezinha de Alagoas, se eu não me engano, no interior de Alagoas, na época do cangaço. E aí, mas o que me chamou a atenção no filme foram os dois personagens, Chicó e o companheiro dele, que eu não lembro bem o nome, e o padre e o bispo. Do ponto de vista da matéria, da materialidade, do presente, Chicó e o companheiro eram dois trambiqueiros que não mereceriam nenhum espaço relevante no reino dos céus, ou melhor, no mundo espiritual. Seriam degradados e seriam largados lá para o purgatório e, consequentemente, até para o inferno, pelas falcatruas, pelos trambiques que eles costumavam fazer. Do ponto de vista material, o padre e o bispo seriam aqueles automaticamente destinados ao reino dos céus. E aí é interessante que depois de todo aquele processo eles desencarnam. E aí quando chega no mundo espiritual, no caso Chicó, por exemplo, quando chega no mundo espiritual, e aí vai o padeiro, eu não vou contar o filme aqui, mas o interessante são os personagens. Aí vai o padre e o bispo. E aí tem aquela fileira, dentro daquela tradição que nós herdamos da Igreja Católica, de que depois que desencarnarmos, morrermos do ponto de vista da religião, a gente vai ter o dia do julgamento
que vai decidir se vamos para o céu, para a esquerda ou para a direita, para o céu ou para o inferno. E enquanto esperamos, ficamos no purgatório. E aí, aí estavam todos enfileirados, e aí o padre e o bispo conversando, aí o bispo, que era hierarquicamente superior ao padre, ele diz assim: eu acredito que nós vamos ter um tratamento diferenciado. Então, ele já se sentia tranquilo. Então, eu acredito que nós vamos ser absolvidos e vamos para o reino dos céus. Em outras palavras. E o padre diz: não há nem razão para estarmos aqui na fila. Quer dizer, eles já estavam reivindicando os pseudos privilégios a que eles teriam direito. E no meio daquela fila tá aí o padeiro e aquelas pessoas da cidade, e os cangaceiros, o chefe do cangaço e o Chicó também. E aí na hora do julgamento havia o diabo falando e havia Jesus. E como uma espécie de árbitro havia a mãe de Jesus, Maria. E aí o diabo enumerava os pecados de cada um. E aí quando chegou a vez do padre, o padre achava que tinha algum direito, o diabo começou a enumerar que tudo aquilo que ele vivia de fantasia, porque ele se fantasiava como uma pessoa boa, na sua essência, a essência moral íntima, era justamente a essência dos piores danos morais que poderia causar. E por isso, tanto ele mais ainda do que o padre, ele deveria ir para o inferno, e o diabo levou. E quando chegou a vez de Chicó, o diabo também começou a fazer suas a levantar, digamos, a ficha dele. E aí foi nesse momento que Maria intercedeu e disse: não, mas ele fez isso por essa circunstância, ele teve uma vida difícil. Aí começou a mostrar as razões que levavam ele e o outro que não desencarnou, que ficou na terra, àquela vida de trambique, de sem rumo. E aí me disse assim: mas no íntimo ele era uma pessoa boa, porque ele não fazia mal às pessoas. Ele fazia os trambiques, mas era incapaz de matar uma mosca. E aí por isso ela pediu uma chance para ele. E nessa chance aí o filme relata isso de uma forma bem cômica, alegórica, intercede e dá a ele uma nova oportunidade, e ele reencarna. O corpo ainda estava, digamos assim, ainda estava fresco, porque havia poucas horas do desencarne, e ele retoma o corpo e ressurge para continuar a sua vida. E aí a gente mostra que lá no mundo espiritual, nessa reprodução pálida do Alto da Compadecida, o mundo espiritual reproduz o que você viveu no mundo material. Então aqueles sentimentos que vocês, que no caso ali dos personagens dos padres, que eles escondiam por detrás da batina, eram na verdade, eram sua essência, foram revelados quando chegou ao mundo espiritual. Então o mundo espiritual, ele reflete o que você tem, que por sua vez, porque lá é a essência. Aqui no mundo material nós podemos nos revestir das mais variadas camuflagens. Nós nos camuflamos desde o poder do dinheiro, da riqueza, do poder de gestão, até o poder do intelecto, até na religião. A gente se camufla das mais variadas formas para termos uma aparência ilusória de que aquilo é a vida. Mas a nossa essência é essa que vai prevalecer quando a gente chega na espiritualidade. E é essa a essência da vida. Interessante que no livro dos Espíritos tem, quando ele fala justamente do mundo espiritual, e eu vou me reportar aqui na pergunta 237, quando ele diz assim, a pergunta do livro dos Espíritos, no capítulo de Vida Espírita, no livro 2, e aí diz assim: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física, ou seja, quando estava encarnado. E os espíritos respondem para Kardec: sim. E outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Quer dizer, o nosso corpo, é esse obstáculo que os espíritos explicam a Kardec. Por quê?
É um obstáculo temporário. Do 0 aos 100 anos, do 0 aos 70, eu já passei, eu estou já numa caminhada, não sei até quando eu vou ficar, só Deus sabe. Mas eu tenho um limite biológico, todos nós temos um limite. Então, nesse limite, dentro desse limite, o corpo passa a ser é uma espécie de um obstáculo para todas as minhas manifestações, que é a minha essência. Esse corpo, é esse contexto, essa realidade que eu vivo da matéria, que me permite camuflar as minhas atitudes, mascarar aquilo que na essência eu sou, quer seja do ponto de vista negativo ou do ponto de vista positivo. O corpo, o espírito encarnado, ele costuma usar essas possibilidades. Quantas vezes nós costumávamos dizer a aparência não significa a essência? Quando a gente se refere aí, trazendo para o contexto atual, quando a gente se refere aos desmandos que nos faz, a gente costumava e chama ainda de crime de colarinho branco. Porque o colarinho significa o uso do paletó com a camisa branca, e o colarinho significa o poder, aquele que dispõe de recursos monetários ou de recursos de gestão. É aquele que manda. E quando ele comete o crime, a gente olha o crime de colarinho branco, porque por detrás daquele colarinho, daquele paletó e daquele colarinho, se esconde pessoas ruins, pessoas más. Por quê? Porque é na essência dele, que é a essência espiritual, quer seja do seu ponto de vista seu, que é o seu íntimo, e dele só se manifesta. Ele é mascarado como do ponto de vista espiritual, que quando ele desencarna e a vida continua, ele se descortina, porque ele não levou nada daquilo que ele amealhou enquanto encarnado. A gente observa que quando nós desencarnamos, nós não levamos nada do ponto de vista material. Nem o nosso corpo a gente leva. A gente não leva títulos bancários, a gente não leva a conta corrente vultuosa, a gente não leva mansões, iates, carros, a gente não leva a beleza física, que muitos pautam suas vidas em cima disso. A gente não leva nada. Nem um caixão, nem um corpo a gente leva. O que a gente leva é a nossa essência. Porque é o mundo espiritual que é a essência da vida. Então é lá que nós nos mostramos verdadeiramente como somos. Porque o que nós somos aqui é uma cópia da essência que somos espiritualmente falando. Então nós temos que melhorar enquanto aqui, para que quando chegarmos na espiritualidade, cheguemos em condições melhores do que já estamos. E que se temos sentimentos negativos, esses que a gente muitas vezes procura esconder, a arrogância é um deles, a gente procura esconder muitas vezes com palavras afáveis, amáveis, e na verdade esconde por detrás dessas palavras que passam a ser máscaras, esconde a vaidade, o orgulho, a intolerância, o individualismo, a cobiça, uma série de outros sentimentos. Nós temos que ir trabalhando esses sentimentos, porque são esses sentimentos a nossa verdadeira identidade. Então o mundo espiritual é a nossa identidade, é a nossa casa real. O mundo material, pela própria transitoriedade que ele se reveste, porque ele tem um prazo em si, tudo da matéria, com o tempo, ela se transforma. E no ponto de vista orgânico, ela se decompõe. Mas a nossa essência é a que prevalece. Nós somos lembrados ao longo de toda a nossa história, e principalmente quando desencarnamos, não somos lembrados pelas roupas que vestimos, pela cor dos nossos olhos, pela nossa formação física. Nós não somos lembrados dessa forma. Nós somos lembrados pelo que realizamos ou pelo que deixamos de realizar. Nós somos lembrados sempre pela nossa essência. Se nós olharmos todos os vultos da história, a gente vai ver que o que marca esses espíritos ao longo da nossa história são as suas realizações. O próprio Jesus, ele é visto de várias maneiras pelos mais diferentes credos. Imaginemos, por exemplo, alguém no continente africano não vai ver um Jesus, a figura de Jesus,
uma figura ariana e vice-versa. Mas as pessoas que realmente procuram seguir Jesus, elas não se apegam à compleição física do mestre. O que prevalece do mestre é a essência das suas realizações, que era a sua própria essência de vida. O que prevalece neles os seus ensinamentos, que se tornaram práticas de vida de todos nós e que procuramos segui-los até hoje. Ninguém segue os bons espíritos pela sua aparência em si. Eles aparecem de acordo com o que a gente projeta. Mas a gente procura seguir os bons espíritos e, consequentemente, seguir o mestre pela essência dos seus ensinamentos e de suas realizações. Porque esse é o verdadeiro teor da vida. Essa é a essência da vida. Só para finalizar, no Livro dos Espíritos, quando fala do mundo normal primitivo, quando ele diz assim: na ordem das coisas, pergunta 85, livro 2, capítulo 2. Diz assim, pergunta 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo, este nosso em que vivemos? E os espíritos são bem taxativos com Kardec. O mundo espírita ou dos espíritos, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então a vida preexiste do ponto de vista material. E ela sobrevive do ponto de vista material. Se ela preexiste e ela se manifesta no mundo material, e esse mundo material ele tem um limite orgânico, biológico, então esse mundo é transitório. Esse mundo é apenas uma passagem, porque ela existe após essa passagem material. Então a vida real é a vida espiritual. O mundo real é o mundo espiritual. O mundo material, esse que estamos inseridos, é só uma questão de tempo, é uma transitoriedade. Mas não nos esqueçamos nunca, é o nosso campo de trabalho para que criemos as condições necessárias, como disse o Mestre Jesus, para que venhamos adentrar no mundo dos espíritos em condições melhores para, consequentemente, ir galgando os degraus necessários para chegarmos ao reino dos céus, que é aquele estado íntimo pleno de felicidade, de honestidade, da sensação da tarefa cumprida. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja com todos. Que assim seja.